E aí, pessoal, sejam bem-vindos no canal. Então, a gente tem um vídeo chamado Café com Fertilidade, que é um quadro que eu gosto bastante. Quem já é aqui do canal conhece, a gente responde as perguntas que vocês mandaram lá no Insta. E quem não é, se inscreva no canal, acompanhe o vídeo, assiste o vídeo até o final se você gostou. Por favor, se inscreva no canal, que ajuda demais o canal a crescer aqui. Beleza, 3 perguntinhas, bora pro vídeo. Primeira pergunta super interessante, e a gente tem discutido bastante isso ao longo da especialidade de reprodução humana. Eu costumo dizer que a minha especialidade é uma especialidade que tem 40 anos de história, 30 e poucos anos de história, porque ela começou de fato com o primeiro nascimento da Louise Brown, lá atrás na Inglaterra, e a gente veio evoluindo, evoluindo. E por que eu estou contando essa historinha? A gente tem um vídeo no canal que fala só um pouco sobre a história da reprodução humana, se eu não me engano, se a gente não tirou do canal. Se a gente tirou, a gente grava de novo. Mas basicamente a primeira pergunta é a do Elton. Elton e a Karina, que eles perguntaram o seguinte: todos os exames ok, por que eu não engravido? Essa pergunta é bem legal. E por que eu comecei a contar um pouco da história? Porque lá atrás a gente tinha muitas perguntas que a gente não tinha resposta por que o casal não engravidava. Hoje a gente consegue fazer vários diagnósticos, principalmente nesse grupo que a gente chama de ESCA, ou a esterilidade ou a infertilidade, o ISCA em alguns livros, que é a infertilidade sem uma causa aparente, ou seja, você faz todos os exames e todos estão normais, ou teoricamente normais. E aí existem várias explicações. Algumas a gente basicamente não consegue ver durante os exames de sangue, e os exames que são feitos para o tratamento, por exemplo, como o útero ter uma janela ali de implantação alterada, ou algumas doenças do envelhecimento ocitário, o óvulo tem um envelhecimento de encurtamento de telomerase, que a gente chama. Isso gera, por exemplo, uma diminuição da qualidade de embrião. E muitas vezes a gente só descobre durante o tratamento, ou seja, às vezes existe um probleminha das enzimas ali da cabecinha dos espermatozoides que não conseguem fertilizar o óvulo, ou seja, várias vezes a gente consegue explicar ao longo do tratamento algumas causas de infertilidade. Então, algumas vezes a gente tem pessoas que têm 14, 15, 18 óvulos e formam um embrião só. Ou seja, demoraria quase 2 anos e meio, 3 anos para a pessoa ter uma chance de gerar gestação. E a FIV acaba explicando a qualidade ocitária ali é bem diminuída, ou a qualidade seminal, e você, o paciente não forma embrião. Tá bom? Então, o tratamento eu costumo dizer que ele corrige algumas coisas e também traz muitas explicações. Legal, a Zane Pena perguntou o seguinte: fiz uma laqueadura em 2006, consigo reverter? Tenho 43 anos de idade. Legal, pergunta muito boa da Zane, então. E aqui, assim, tem um ponto interessante. Tem 2 cirurgias para fazer com que as pessoas evitem ter gravidez, ou seja, uma contracepção cirúrgica. Para a mulher, a gente chama de laqueadura, e para o homem, a gente chama de vasectomia. Basicamente, a gente pega os dois, e a mulher tem 2 trompas, o homem também tem 2 ductos deferentes. A gente basicamente amarra ali no meio. O que acontece é que algumas pessoas, elas se arrependem depois e querem engravidar, e isso é super comum. Eu já fiz bastante essas reanastomoses tubárias, principalmente em sistema público de saúde, que as pessoas às vezes não conseguem fazer a fertilização. Mas olha que ponto super interessante. Respondendo a pergunta da Zane, dá sim. Não importa tanto tempo de laqueadura, diferentemente do homem, quanto tempo de vasectomia ele tem. A qualidade seminal ele piora ao longo do tempo, mas no caso de laqueadura, isso não tem importância o tempo da laqueadura. Basicamente, você pode reanastomosar, e a paciente aumenta a taxa de gravidez depois. A grande sacada é ver como que ela fez essa cirurgia, porque algumas vezes a pessoa tira um pedaço muito grande da trompa e a paciente não consegue depois fazer ela na reanastomose, ela não tem uma trompa funcionante, tá bom? Então precisa ver realmente qual técnica que ela usou para fazer a vasectomia, ou desculpa, aqui no caso, a laqueadura, beleza? Legal, vamos para a última pergunta, pessoal, que é a seguinte, ó, tenho 37 anos de idade, fiz 2 fertilizações e tive 2 abortamentos. Uma mulher que tem idade pode só ter embrião aneuploide com essa idade, pode formar só embriões aneuploides ou ter algum euploide? Essa pergunta é bem legal, porque basicamente o que deve ter acontecido com ela? Ela tem 37 anos de idade, ela engravidou 2 vezes por tratamento e perdeu as 2 vezes. E quando a gente conversa com a parte da obstetrícia ali, a principal causa de perda das gestações são as gestações com embriões alterados. E aí a dúvida dela é, pô, eu engravidei e perdi as 2 vezes, será que eu vou produzir um embrião euploide em algum momento da minha vida? Excelente pergunta, e aqui depende de uma série de coisas, principalmente do cariótipo da paciente.
Se o cariótipo do casal tiver alterado, existe uma chance desse casal às vezes não produzir embrião euploide, o que, excluindo essas grandes partes do cariótipo alterado do casal, a resposta é sim. Muitas vezes a paciente produz embriões euploides. E o segundo ponto é quando você transfere embrião sem saber se ele é euploide ou não, existem alguns endométrios. A gente não tem exatamente isso na reprodução humana, não existe nenhum grande estudo que mostra, mas algumas pacientes elas engravidam mais facilmente de embriões alterados. A gente chama esse endométrio de um endométrio super receptivo. De novo, isso não está escrito no livro, mas a gente vê isso acontecer com algumas pacientes, e tipicamente a paciente que engravida muito rápido e acaba perdendo várias vezes. Então aqui tem 2 pontos. Realmente pesquisar o embrião no seu caso, Luana, tem indicação por perda habitual, por perda de repetição e tratamento. E a segunda coisa às vezes não é só a parte genética do embrião que está fazendo você perder a gestação. Estudar as outras causas de aborto habitual. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando isso, né? As causas de aborto de repetição. Beleza? Pessoal, queria agradecer demais vocês aí que mandaram as perguntas. De novo, essas perguntas são minhas opiniões embasadas na literatura, algumas coisas são opiniões do médico, mas e vocês podem, alguns outros médicos que assistem, de vez em quando a gente recebe aqui, podem divergir de uma coisa ou outra. A gente sempre fala que a medicina não é uma ciência exata, né, principalmente em alguma ciência nova, que a gente não tem ainda muita coisa explicada e respondida, mas essas são as minhas observações. Beleza? Pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal mais uma vez, ajuda a gente a chegar aí nos 100 mil inscritos, que a gente tem esse sonho de ter a primeira placa do YouTube, e eu vejo vocês nos próximos vídeos.